Quando a gente fala de comunicação conjugal, aliás, comunicação em todos os sentidos, né? Você tem que entender que você é responsável não somente pelo que você fala, mas pelo que o outro vai entender. Então nós estamos falando da sua esposa, então você deveria conhecê-la o suficiente para saber como ela traduz cada coisa. Não adianta eu falar com um russo em português, porque ainda que eu fale a coisa certa, ele não vai entender português, caramba. Então eu tenho que falar na língua dele. E quando a gente fala de comunicação conjugal, no que diz respeito ao amor e demonstrações do amor, nós temos que aprender a traduzir e falar amor da forma correta, né? Você falou de linguagens do amor aí, e tem um livro que é muito importante para nós, do Sim. Gary Chapman, né? As 5 linguagens do amor, né? Muito bom esse Eu livro. sempre uso isso aqui com os casais, né? Porque você tem tempo de qualidade, atitudes de serviço, palavras de afirmação, presentes e toque físico. E quando você está se relacionando com seu cônjuge, às vezes você está usando essa aqui para demonstrar amor, mas o seu cônjuge entende muito mais amor se você usar essas duas. Então seria muito mais eficiente, sabendo que você está lidando com ele, que você se adaptasse a usar essas duas, porque ele vai compreender-se amado muito mais. Então, você precisa de humildade para fazer isso, né? Você precisa entender que quando você está se relacionando com o outro, o foco não é você. O foco é ele. Você quer demonstrar que o ama. Então vale a pena você sair da sua zona de conforto e utilizar aquilo que vai fazer com que ele se sinta amado, né? Então, Cara, é muito interessante, né? A gente foi para Israel recentemente, né? Eu e a Maíra, e a nossa linguagem do amor é diferente. sério, A minha linguagem do amor é a de falas, né? Falas de afirmação, né? palavras de afirmação. Palavras de afirmação, né? Então eu gosto de ouvir, eu preciso que a pessoa fale para eu poder compreender que ela me ama, né? Por exemplo. E a linguagem do amor da Maíra já é diferente, já seriam as atitudes de serviço, né? Então é muito interessante, porque eu já quis agradar ela várias vezes, e tem vezes que você faz uma coisa que é uau para você, e para a pessoa não tem tanto valor assim, né? E a gente estava indo para Israel, a gente estava no avião, e aí ela tinha comido um frango, ou alguma coisa assim que ela tinha adorado do voo. Só que lá é tudo muito contadinho, né, o voo. Né? Vem o voo, você come e fala, putz, que pena, não dá pra pegar mais nada. E eu falei, mas você quer mais, amor? Ela falou, quero. Eu falei, então pera que eu vou conseguir pra você. Cara, eu peguei, fui até a aeromoça, conversei com ela, negociei com ela e tal. Ela veio servir um outro prato pra Maíra. Chegou o prato, ela chorou. Então, olha a diferença. Você às vezes se mata, gasta um dinheiro, faz não sei o que lá e não tem todo esse valor. E ter ido até lá e ter tido esse serviço fez a pessoa se compreender como uma pessoa que está sendo amada. Então, realmente, o que você falou de ter humildade, de falar em russo para um russo e não em português, acho que é uma das coisas que mais eu aprendi nos últimos anos e também mais errei nos últimos anos. Lá em casa é assim também. Jéssica tem muito essa coisa do tempo de qualidade, né? Então, quando eu comecei o casamento com ela, eu percebi que ela gostava, por exemplo, daqueles filmes de comédia romântica americana, que eu acho um saco, né? PS, eu te amo, essas coisas assim. Aí ela me chamava para assistir esse tipo de filme, e eu até ia, mas ficava com aquela cara emburrada, né? Aquela cara assim de, pô, vamos nessa, né? Até que eu percebi que Jéssica não queria só que eu assistisse o filme com ela, mas que eu gostasse de assistir filme com ela. Então, Isso é muito importante, né, cara? então eu passei a assistir os filmes e demonstrar que eu estava ali, presente, integralmente, né? Então, isso é muito interessante, né? E é belo esse movimento que você faz no relacionamento de tirar você do foco e colocar o outro no foco, né? Tem um ensaísta espanhol do século XX chamado Ortega y Gasset, que ele falou o seguinte, ele escreveu certa vez, que o amor é gravitação em direção ao outro. Então, olha só que belo esse conceito de amor, né? Quando você tem um amor verdadeiro num casamento, você sai do centro e você gravita em direção ao outro, né? O Ortega y Gasset percebeu que quando existe amor genuíno, você começa a fazer as coisas pensando primeiro no outro, porque é gravitação em direção ao outro, ou seja, ele é o meu foco, ele é a minha motivação. Agora, imagina um casamento onde os dois agem assim. Quando a esposa pensa primeiro no marido, o marido pensa primeiro na esposa, né? Esse casamento tem tudo para se tornar uma relação muito forte e duradoura, que é o que nós não estamos vendo hoje, né? Perfeito, cara. Então, assim, eu tiraria que o que seria muito importante para uma comunicação efetiva no relacionamento, então, seria você se preocupar com o que você fala e com o que o outro entende. Sim. E a base disso é você falar a linguagem que faz o outro se sentir amado. De alguma forma. Então seria basicamente isso. E não somente isso, mas a forma e o momento, né? Por exemplo, quantos casais existem hoje em dia
que a esposa vai falar com o marido está assistindo um jogo de futebol. E aí a esposa tenta conversar com o marido está olhando para o jogo e ouvindo ela ao mesmo tempo. Eu vejo 2 erros aqui. Do lado da esposa, eu vejo uma falta de sabedoria em escolher o momento apropriado. Vamos supor que o cara está assistindo a final da UEFA Champions League, que ele tanto esperou, e aquele jogo não vai mais passar. Então, é de se entender que ele não queira dar atenção naquele momento. Sim. Do lado do marido, também vejo um erro. Porque ele tem 2 opções, né? Ou ele desliga a TV, olha para a esposa, e o gesto corporal, de olhar, de sentar e dizer, meu amor, eu estou aqui, pode falar, você é mais importante para mim do que o jogo. Essa é uma opção. Ou então ele teria a opção de dizer, meu amor, é o seguinte, esse jogo aqui não vai mais passar, então você se importa se a gente deixasse para conversar daqui a 45 minutos ou 90 minutos? Ah, tudo bem. Então, quando os 2 têm esse feeling, esse tato de entender não somente o conteúdo, mas a forma e o momento de comunicar, eu acho que a comunicação também fica mais gostosa. Eu acho que o casal tende a se comunicar de uma forma mais apropriada, né?